Santo, eterno e bendito Deus, nosso Pai amado que está nos céus, está também bem presente aqui, presente nos nossos corações. Nós queremos agora suplicar que o Senhor venha aclarar as nossas mentes, aclarar os nossos corações, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, nós aprendamos mais sobre o Senhor, quem o Senhor é, de forma a nos apresentar mais corretamente diante do Senhor, tendo o temor devido, tendo a reverência devida, sabendo quem o Senhor é, sabendo da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu cuidado para conosco, mas também sabendo que o Senhor é Deus justíssimo e que o Senhor não inocenta o pecado e o Senhor faz prevalecer a Tua justiça conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Deus Santo, nós clamamos que o Senhor abençoe cada uma das demais classes, onde a palavra do Senhor esteja sendo proclamada com fidelidade, que a boa mão do Senhor esteja conduzindo ali os corações também. Suplicamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Esse aqui. Vamos lá. Ué, por que isso aqui não está funcionando? Não funciona. Ok, pessoal. Na semana passada nós começamos a estudar. Semana passada, aliás, ficamos 3 semanas na confissão de fé, na primeira parte que trata da Escritura Sagrada. Nós vimos ali no capítulo 1 da confissão de fé, né? E nós aprendemos um pouquinho sobre a palavra de Deus, a palavra escrita, conforme o pastor nos falou muito bem hoje, né, pastor? Não se trata de um papa de papel. Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós entendemos que Deus nos fala por meio dela. Nós entendemos que ela é o canal por onde Deus se revela a nós. E nós, conhecendo a respeito de Deus, nós vamos entender que Deus não é aquele que você pode mandar uma sonda lá no céu e descobrir todas as coisas a respeito de Deus. Deus não é aquele que pode ser esquadrinhado. Ele esquadrinha todas as coisas, mas ele não pode ser esquadrinhado. Se alguém pretende conhecer algo a respeito de Deus, esse alguém precisa recorrer à Escritura, recorrer à palavra, porque Deus se revela por meio dela. E se Deus não quiser se revelar, ninguém vai conhecer o Senhor Deus. Porque para que uma pessoa o conheça de fato e de verdade, é absolutamente necessário a iluminação do alto, a iluminação do Espírito. Ninguém vai conhecer a Deus se o próprio Deus assim não o desejar. É absolutamente impossível alguém conhecer de fato a Deus. Então nós aprendemos isso, que a Escritura não é apenas papel, aceita tudo, mas a Escritura é a autoridade. Ela tem a mesma autoridade de Deus falando conosco. É o canal por onde Deus fala conosco. E a reputação que nós temos a respeito da Escritura é a mesma que nós temos a respeito de Deus. Se nós acharmos que ela é apenas um papel, aceita tudo, essa vai ser a mesma reputação que nós vamos ter a respeito de Deus. Deus não será muita coisa para nós também. Então, a partir da Escritura é que eu... Daniel, isso. A partir da Escritura é que nós conhecemos a Deus, que nós nos achegamos a Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da Confissão de Fé, que trata de Deus e da Santíssima Trindade, que é a segunda parte aí da nossa Confissão de Fé, que são esses 4 capítulos que tratam das questões a respeito de Deus. Hoje vamos falar mais proximamente de Deus como Deus Trino, e vamos falar um pouco dos atributos ou das perfeições desse Deus.
depois nós continuaremos falando sobre Deus, falando dos seus eternos decretos, depois chegaremos no decreto da criação e no decreto da providência. Essa é a segunda parte da confissão. E depois, eu não vou passar todas aqui não, porque senão nós vamos nos demorar muito. Vamos então começar logo com a primeira sessão. As sessões, os parágrafos da nossa confissão de fé, eles não têm um título, mas para a gente entender do que é que se vai falar, eu coloquei um título ali para balizar melhor aí o entendimento. O primeiro parágrafo vai tratar da questão do Deus único e seus atributos. Mas antes vamos fazer uma leitura. Por favor, abram no Salmo 115. Vamos ler até o versículo 7. Salmo 115. Obrigado. Vamos ler até o versículo 8. Podemos ler todos juntos? Vamos ler então. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se-lhes semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aqui nós vemos o contraste entre o Deus de Israel e o Deus das demais nações. Os deuses das demais nações, eles eram feitos de madeira e de pedra. Eles não podiam andar, eles precisavam ser carregados. E se caísse no chão, quebrava todo, não é verdade? Então, esses eram os deuses dos países pagãos ali no entorno de Israel. E eles indagavam, onde está o vosso Deus? Por quê? Para eles, Deus é alguma coisa que se vê e que se pega. Mas Israel não tinha um Deus assim. Então, eles zombavam dos israelitas porque eles não tinham um Deus visível. Onde está o vosso Deus? A resposta é: Deus, o nosso Deus está no céu. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. É esse Deus que nós queremos estudar. Você vê que a dificuldade, não é? Porque os outros você podia pegar, você podia virar de cabeça para baixo, de lado, tal, poderia estudar aqueles deuses ali, não é verdade? Mas o Deus que está no céu não pode ser estudado dessa forma. Então é preciso que ele próprio se revele. E aqui o verso 8 é bastante interessante, que ele diz o seguinte: tornem-se-lhes semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Aqueles que adoram esses deuses, adoram esses ídolos do lar, essas pecinhas de dar sorte, coisa assim, tornem-se exatamente como eles. Então as pessoas se tornam como aquilo ali. Por quê? O cérebro delas vai ficando empedrecido, vai ficando inutilizável, porque o pecado cega. Então daqui a pouco ele não tem mais entendimento, ele fica completamente sem entendimento, como ficou Nabucodonosor quando ele atentou contra o Senhor. Ainda estudando a respeito de Deus, você viu aqui os deuses outros como são? Abram lá, por favor, em Gênesis 3. Gênesis 3. Vamos ler somente os versos 13 e 14. Espera aí. Eu acho que a minha... É onde ele fala aqui sobre o Deus Eu Sou.
Acho que eu anotei errado. Êxodo, pastor. Êxodo 3. Anotei errado, pessoal. Desculpa aí. Confiando na mente. É isso aí. Vamos ler a respeito desse Deus. Vamos ver o contraste que nós vamos encontrar aqui. Vamos ler juntos novamente? Vamos ler então. Qual que é o site? Êxodo 3, 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Vamos ler juntos? Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Naquele tempo, cada um dos deuses pagãos tinha uma especialidade. Um deus que era o especialista em fertilidade feminina. As mulheres que queriam filhos, elas iriam atrás desses deuses. Tinha deuses especializados em fartura na colheita. Tinha deus especializado em dinheiro, deus Moloque. Tinha deuses para cada especialidade, para cada coisa tinha um deus. Não é verdade? Então, o próprio nome desses deuses já indicava o que era esse Deus. Agora, nós temos um Deus que Moisés quer também um nome para poder apresentar ao povo judeu. Já que todos os outros deuses têm um nome, o Senhor tem que me falar qual é o teu nome, que pelo nome já é uma dica sobre o que esse Deus faz, sobre qual a especialidade desse Deus. Então Moisés queria esse nome. Na hora que o povo perguntar: que Deus é esse que está enviando você? O que eu devo responder? E o que Deus diz para ele, pessoal? Hein? Eu sou o que sou. Lacônico, né? É um negócio assim, bem, né? Eu sou o que sou. Não há explicação. Eu sou o que sou e pronto. Diga ao povo que eu sou, enviou você. Ou seja, o nosso Deus não cabe em palavras. O nosso Deus não pode ser colocado numa equação, colocado num quadrado. Não há como você, de alguma forma, exprimir tudo a respeito de Deus. Nem a Bíblia inteira vai dissecar esse Deus. Não vai. No céu nós vamos aprender um pouco mais a respeito desse Deus todos os dias. Vamos nos surpreender mais e mais com esse Deus. Todos os dias vamos aprender um pouco mais. Por isso a resposta dele foi simples e direta: eu sou o que sou. Não há como colocar em palavras. Esse eu sou o que sou soou no ouvido deles, lá em hebraico, não sei qual era a pronúncia exata, algo como Yahvé. Eu sou. E aí eles passaram a grafar o nome de Deus com essas palavras, ou com essa palavra, Yahvé. Que lá no hebraico, nessa época eles ainda não usavam as vogais, usavam só consoantes. É isso mesmo, pastor? Então eles colocaram 4 consoantes, se não me engano, YH, é isso mesmo? Que significa esse eu sou o que sou, cuja pronúncia é Yahvé, ou Jeová, ou Javé, dependendo aí das fontes, né? Porque tem várias fontes aí que dizem que a pronúncia desse ou daquele jeito já se perdeu a pronúncia correta. Mas o que nós queremos mostrar é que esse Deus, Javé, Jeová, ele não pode ser exprimido em palavras, ele não pode ser explicado como que eu diria, de forma completa. Já teve uma música bem herege aí dizendo que ninguém explica Deus, mas isso é mentira. A Bíblia explica Deus até onde Deus quer que seja explicado. Então a Bíblia explica Deus sim. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje.
é explicando a respeito de Deus, até onde ele deseja que nós saibamos. Então, o que temos a respeito de Deus está revelado na Escritura, está revelado na palavra. É isso que nós vamos estudar hoje, tá certo? Esse tetragrama, o Yahvé, ele passou a ser colocado lá na Bíblia hebraica e traduzido nas outras línguas, na nossa língua, por aquele Senhor em caixa alta que você encontra na Escritura. Então, toda vez que aparece aquele Senhor em caixa alta, está lembrando dessa passagem. Está lembrando do Deus que está ali renovando o seu pacto com Moisés. Então, ali está falando do Deus pactual. Então, toda vez que você lê Senhor em caixa alta, o nome é Yahvé, aquele tetragrama, e lembrando aí do pacto. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Vamos ler, então, o que está na primeira sessão. Na primeira sessão, nós temos que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito. Aqui tirei um pedaço ali para ficar menor o texto, tá certo? Depois a gente estuda a outra metade. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, é imenso, é eterno, é incompreensível, que eu vinha falando aqui, onipotente, ele é onisciente, é santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, completamente livre e absoluto. Não é à toa que ele diz, eu sou o que sou. Não há uma explicação que possa enquadrar esse Deus. Aqui você vê vários atributos, também chamados de perfeições. Eu não tenho problema com usar a palavra atributos, não. Mas há teólogos que preferem usar as perfeições de Deus no lugar de os atributos de Deus. Atributos parece que nós estamos atribuindo a ele alguma coisa, não parece? E a Deus ninguém atribui nada, ele é dono de todas as coisas, ele é que faz todas as coisas, ele é que se faz, ele que faz tudo a respeito de tudo, é Deus quem faz, né? Mas não importa, nós vamos chamar de perfeições ou se vamos chamar de atributos. Esses atributos aqui são os chamados atributos incomunicáveis de Deus. O que significa isso? São atributos que Deus não distribuiu com a sua criação. São atributos que Deus não passou para a criação. São atributos exclusivos de Deus. Somente Deus é onipotente. Somente Deus é santíssimo a toda prova. Somente Deus é imutável. Somente Deus é eterno. Alguém vai dizer, não, mas o homem é eterno também. A Bíblia fala que Deus nos dá a vida eterna. Isso é verdade. E, de certa forma, podemos dizer que somos eternos, porque a própria Bíblia fala que ele nos dará a vida eterna. Mas separando eternidade de infinitude. O homem não é eterno no mesmo sentido que Deus, que não tem início e não tem fim. O homem tem início, mas não terá fim. O ser humano não tem fim. Por isso que o homem também é eterno, mas não nesse sentido que foi colocado aqui. Eterno aqui é só Deus. Aquele que não tem início de dias e não tem fim. O homem também não tem fim, mas ele tem o seu começo. Tá certo, pessoal? Então, esses são os atributos não comunicáveis de Deus. Vamos ver um pouco mais a respeito desses atributos. Os que estão citados lá são aqueles que distinguem Deus como Deus único, naquilo que ele é e naquilo que ele faz. São coisas que são só dele, são marcas distintivas do Altíssimo, que o torna absolutamente inigualável. Então, são atributos que são só de Deus. São exclusivos de Deus, sem qualquer correspondência em suas criaturas. Então, aqueles atributos ali que você viu são somente de Deus. O primeiro atributo lá que ele coloca lá é a respeito da sua singularidade, quando ele começa dizendo que há um só Deus, não há dois deuses, não há três deuses, não há múltiplos deuses, há um só Deus. Nós vamos estudar isso, porque isso aí também coloca confusão muitas vezes na cabeça das pessoas, porque Deus fala, eu sou o teu Deus, teu único Deus, mas Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, como é que nós vamos esclarecer isso? É algo realmente difícil.
para a nossa cabeça humana entender isso aí. Mas nós vamos passar por isso depois. Olha o que diz a palavra. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhece. Cingir é vestir, né? Mas geralmente na escritura, cingir significa revestir de poder, capacitar. Essa que é o sentido da palavra cingir, geralmente na escritura. Não é apenas vestir propriamente. Então Deus está prometendo que Ele é que vai fazer para o homem. Então Ele é o Todo-Poderoso, né? Seguindo. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós sois o meu servo a quem escolhi. Eu acrescentei o vós sois ali para a leitura ficar mais fácil de entender. Vós sois o meu servo a quem eu escolhi. Ele está se dirigindo ao povo de Israel. Para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então Deus é absolutamente único. Deus, o primeiro mandamento, ele fala, não terás outros deuses diante de mim. É por isso que meu pai abandonou a maçonaria, depois de ficar mais de 20 anos lá, ele descobriu que ele sentado ali todo mundo, cada um orava por um Deus diferente. E todo mundo dizia amém no final. E todo mundo chamava todo mundo de irmão. Mas um dos requisitos para entrar na maçonaria é que você seja bastante religioso. Não importava qual a religião. Você tinha que ter um Deus, você só não podia entrar lá dizendo que era ateu. Ali fazia orações, fazia batismo, fazia um monte de coisa. Mas todos oravam juntos, até de mãos dadas, sendo que na hora de orar, cada um chamava o seu Deus, se fosse em voz alta, tinha que chamar de o grande arquiteto do universo. Essa é a senha que eles dão lá para cada um se dirigir a Deus da forma que eles pensarem, da forma que está na cabeça deles, sem que um ofenda o outro. Então, para cada um deles que tem um Deus diferente, é o grande arquiteto do universo. Mas isso contraria o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é não ter outros deuses. E Deus, de fato, é único. Tá certo, pessoal? Então, nós não devemos colocar outros deuses como se fossem iguais ao Deus Altíssimo, porque não existe outro Deus. Outro atributo não comunicável de Deus é a sua imutabilidade. Deus é aquele que não muda, é aquele que, nós vamos ver ali, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, descendo de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí alguém vai dizer assim, tá vendo? Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se antes fazia o cura, agora pode ter gente aí fazendo cura também. Se antes nós vemos lá Elias, por exemplo, Eliseu ressuscitando uma pessoa, nós vemos ali a multiplicação do azeite da viúva, então nós podemos ter isso hoje. Senão, nós não podemos sustentar que o Deus de ontem é o mesmo hoje. E aí, pessoal, como você responde a isso? Tem uma frase que um dos teólogos reformados do passado falava que uma coisa é a vontade de Deus mudar, que isso não acontece, outra coisa é ele ter vontade de que alguma coisa mude. Então ele mudou a forma como ele quis. É isso aí. E por que muda? Não é Deus quem muda, pessoal. É que Deus tem um plano para a humanidade. Ele traçou esse plano antes da fundação do mundo. E nesse plano, ele se revela de uma forma crescente e progressiva. A forma com que ele tratava com a humanidade no Éden, ele falava ali, boca a boca, com Adão. Obviamente, esse boca a boca não é Adão vendo Deus, não, porque ninguém vê Deus, mesmo porque, não é porque Deus está se escondendo, não. Por que ninguém vê Deus, pessoal? Porque não há o que ver. Por que não há o que ver? Porque ele não tem corpo. Ele não tem corpo, simplesmente por causa disso. Nem no céu você vai ver Deus, porque ele não tem corpo. Eu já vi uma pessoa falar que, estou doido para ir para o céu, para ir lá sentar no colinho de Deus, puxar aquela barbinha branca. Tal. Não vai acontecer. Isso não vai rolar, como diz o outro. Por quê? Porque Deus não tem corpo. Aliás, naquela época, lá no passado, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo era exatamente igual nesse ponto. O Deus Filho era espírito puro. O Deus Espírito Santo, espírito puro.
O Deus Pai, Espírito puro, nenhum dos três tinha corpo. A partir de 2000 anos para trás, Jesus assumiu um corpo. Nós sabemos disso, isso para todo sempre. Mas isso não mudou em nada a deidade de Jesus. Ele continua sendo Deus eterno, Deus onipotente e até mesmo Deus onipresente. Porque a sua divindade não é afetada pela sua humanidade. Embora estejam sempre juntos, mas a sua divindade permanece. Jesus, ele esvaziou-se na sua humanidade, mas na sua divindade ele jamais esvaziou-se. Na sua humanidade ele não deixou que a sua divindade contaminasse a sua humanidade, ou seja, como humano, ele teve que aprender um monte de coisas. Mas enquanto ele aprendia um monte de coisas, o Jesus divino sustentava todas as coisas que existem. Ele não parou de sustentar nem por um segundo. Ele sustenta todas as coisas estão postas neles, todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. Então ele continuou sustentando o universo. Então ele nunca, a sua divindade nunca foi afetada. Tá certo, pessoal? Vamos entender isso. Então Deus, ele não muda. Muda é os tempos. Ele vai se revelando de uma forma crescente, né? Nós já falamos aqui, vou repetir, se aparecer alguém falando como Abraão, olha, Deus me falou de noite ali que eu devo sacrificar o meu filho amanhã de manhã lá no alto do Penedo. O que vocês devem fazer, pessoal? Ligava a polícia. Hein? Ligava a polícia. Obviamente, tem um maluco aqui. Por quê? Mas isso não está presente na Bíblia? Não foi assim lá na Bíblia? E não foi verdade lá na Bíblia? Então por que agora não pode ser? Porque nós precisamos compreender os tempos e as épocas. Deus foi se revelando de uma forma crescente e progressiva. O que tinha de revelar, ele já revelou. Agora que chegou o que é perfeito, ou seja, agora que a Bíblia está completa, não há mais o que revelar. Se eu quero saber mais coisas, é através da Escritura. Nada fora da Escritura. Nada fora da Escritura. Então não há mais Deus falando, revelando coisas, como revelou para Abraão, como revelou para os profetas. Como é que eu provo isso biblicamente, pessoal? Tendo Deus, outrora, como é que diz o versículo, pessoal? Hein? O pessoal já esqueceu? Fala alto aí, vamos ver o que o pessoal lembra aí. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por intermédio do seu Filho. Não é isso que ele diz? Os verbos estão todos no passado, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. Ou seja, isso é passado. Agora nós já temos a Escritura. Queremos falar com Deus? Queremos ouvir Deus em voz alta? Leiamos a Bíblia em voz alta. Não é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Mas Deus é imutável. Tudo isso foi planejado antes da fundação do mundo e absolutamente nada muda no plano de Deus. Então ele fez o seu plano é eterno. Olha o que ele diz aqui através do profeta Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então ele está dizendo as coisas futuras, ele já está dizendo desde lá do passado. Então não há possibilidade de mudança. Ele diz, e o que ele estabeleceu, assim será. Não será mudado. Tá certo, pessoal? Nós poderíamos olhar isso aí também lá no Salmo 139, 16, que ele diz que o Senhor me viu substância informe, e ele segue ali dizendo que ele viu ali que todos os meus dias foram escritos e determinados antes que qualquer um deles houvesse. Então Deus já estabeleceu todas as coisas antes da fundação do mundo e absolutamente nada sai do traçado de Deus. Absolutamente nada sai daquilo que ele planejou. E Deus não muda. Tá certo? Se Deus fosse mutável,
até a nossa salvação estaria em perigo. A Deus quis salvar, mas daqui até o dia da vinda de Cristo, você pode mudar de ideia e destruir o mundo inteiro. Acabou, não existe mais nada. Essa possibilidade não existe. Por quê? Porque Deus não muda. Outro atributo de Deus são as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias que não têm fim, é só Deus que pode ter misericórdia desse jeito. O homem, ele não tem essa mesma faculdade, dessa mesma forma que Deus tem. De forma nenhuma ele pode. Olha lá, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, a misericórdia de Deus ele é a prova de qualquer acontecimento. Então nós vemos homens que fizeram coisas que você jamais aconselharia Deus salvar esse homem. Por exemplo, Manassés, o rei de Israel, ele queimou seus próprios filhos em adoração a Moloque, não é isso? Moloque. E Deus ainda salvou esse homem. Você fica revoltado com Deus, né? Por que Deus salvou esse homem? Né? Então, Deus é um Deus de misericórdia. Deus salvou a cidade de Nínive. Eram os piores homens da terra. Aqueles que adoravam pegar umas estacas de madeira e fincar no corpo do homem vivo e pregá-lo na terra para que animais viessem e acabassem de matar aquele homem ali vivo. Então eles se gabavam dessas coisas, eram gente muito ruim. E é exatamente por isso que Jonas não queria ir pregar para eles, porque era gente muito ruim. E Jonas já sabia que Deus, ele chamava Deus de coração mole. Eu sei que o Senhor tem um coração mole. Eu sei que se eu pregar para eles, corre o risco deles aceitarem, corre o risco do Senhor ter misericórdia deles. Por isso eu me adiantei e fui para o outro lado. Essa era a ideia de Jonas. Por isso ele não queria de forma nenhuma que aquele povo fosse salvo. Mas Deus mostra o real sentido da palavra evangelho. O que é o real sentido da palavra evangelho, pessoal? Boas novas. Mas que boas novas são essas? A boa nova é que Deus salva quem não merece. A boa nova é que Deus salva pecadores. A boa nova é que Deus salva gente ruim. É só isso que permite a gente dormir tranquilo, dormir em paz. Porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Deus salva pessoas ruins. Eu me revolto contra isso. Deus não pode salvar pessoa ruim. Então, nós estamos fora. Então nós estamos fora. Não temos chance. Mas o evangelho é justamente a boa nova que diz que Deus salva pecadores. Deus salva pessoas que não merecem ser salvas. A salvação não é alcançada por merecimento. E só Deus pode garantir isso. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. A infinitude de Deus. Deus é incompreensível, porém cognoscível, isto é, alguém que pode ser conhecido. Em outras palavras, não vamos conseguir reduzir Deus. Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer é que Deus não pode ser reduzido a um conceito de compreensão. Ou seja, não havia uma palavra que exprimisse Deus para que Deus falasse com Moisés. Fala essa palavra aí, eles vão entender qual é o direcionamento. Porque os nomes eram assim. Jacó significa enganador. Cada nome ali tinha, tinha um significado. Noemi significa a mesma coisa que Mara, a mesma coisa que... Como é que é? Não, é o contrário, é o oposto. Noemi é feliz, né? Como é que é? Mara é amarga, mas o nome dela original era Noemi, que significa uma pessoa virtuosa, alguma coisa assim. E ela pediu para mudar o nome para Mara, porque agora se tornou... Então, os nomes carregam um significado, mas Deus não tem um nome que carregasse um significado que o exprimisse completamente. Por isso que Deus falou, eu sou o que sou, tá certo? Então, Deus, ele pode ser estudado, pode ser conhecido, mas jamais vamos conseguir enquadrá-lo numa equação. Não é possível, porque Deus é muito maior do que a nossa possibilidade de compreensão. A nossa mente é limitada, porém Deus se faz conhecer de acordo com o que ele deseja se revelar ao homem. Nós vemos lá, Jesus disse, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Uma pessoa pode buscar a Deus o tanto que ela quiser, ela pode, um erudito aí, decorar a Bíblia inteira, ele pode entender todas as frases, que ele tem um bom português, tem uma boa formação, ele pode entender tudo que está acontecendo e assim mesmo Deus não falar com ele. Deus não se revelar salvificamente. Ou seja, todo aquele entendimento não lhe adiantou nada, porque Deus não comunicou de fato quem ele era àquele coração. E Deus só faz isso quando ele quer. Olha lá, ó. Não depende de quem quer, mas de Deus usar misericórdia, né? Aquele a quem o Filho quiser. Tá certo? Não foste vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Como é que ele termina isso? Eu é quem escolhi a vós outros, para que vocês vades e deem bons frutos. Em outro lugar, ele vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Para quem ele vai dar a conhecer a sua aliança? Para quem ele vai se revelar? Aqueles que o temem. Há pessoas que não demonstram nenhum temor de Deus. Ela se apresenta para o culto como se estivesse indo para o circo, né? Como se estivesse muito à vontade, como se estivesse passeando no shopping. Não é verdade? Ele está dizendo que ele vai se revelar àqueles que o temem. A intimidade de Deus, ela só é revelada àqueles que o temem, àqueles que o buscam de fato e de verdade. Em outro lugar, ele vai dizer também que, lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem a Deus, e as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, há coisas encobertas e há coisas reveladas. Não é possível que Deus revele tudo. Como eu falei aqui, a nossa mente humana não cabe tudo a respeito de Deus. Nós vamos ter a eternidade para aprender um pouco mais de Deus todos os dias. Nos surpreender durante uma eternidade, todos os dias com a maravilha de Deus. Tá certo, pessoal? Ele é infinito em relação ao tempo, ou seja, está falando de eternidade. Ele é infinito em relação à posição geográfica, ele é infinito, ele ocupa todos os lugares. Mas em relação a tempo, vamos ver, Deus existe desde sempre, para todos sempre. Ele não tem princípio de existência nem fim de existência. Ele criou o tempo, portanto, ele existe acima ou antes do tempo. Deus está acima do tempo. Tempo é uma variável física que o próprio Deus estabeleceu. Ele que inventou, ele que criou. Então, ele é transcendente, ele transcende tudo isso. Então, passado, presente, para ele tudo é a mesma coisa, porque ele existe antes do tempo. Vamos ver, o homem não é eterno, no mesmo sentido, pois ele tem início de existência, porém não tem fim. Olha o que diz o Salmo 90. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade passada, eternidade futura, tu és o mesmo Deus. Deus já estava lá. Quando não existia nada de matéria, não existia nada que fosse matéria, nada, absolutamente nada. O negócio de Big Bang, que explodiu uma partícula infinitesimal e dali saiu esse universo todo, né? A Bíblia nós recebemos pela fé, não é isso? Que pela fé que nós cremos que o mundo foi criado do jeito que foi criado, não é isso que nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 11? Né? É pela fé que nós cremos nessas coisas. Agora, acreditar que todo o universo veio de uma partícula infinitesimal, aí precisa da fé de um tamanho de um bonde, né? Tamanho de um trem. Não é verdade? Mas a fé salvífica, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente. Então, realmente não dá para crer no universo que veio todo de uma partícula infinitesimal. Principalmente o pessoal que já estudou aí, que conhece a lei da compressibilidade dos materiais. O líquido, por exemplo, não é compressível, você não consegue comprimir. Outra lei física é 2 copos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então,
é uma falácia tudo isso, que tudo veio de uma partícula infinitesimal. Isso atenta contra as leis físicas que eles mesmos ensinam nas universidades. Apocalipse 1:8 vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é antes e é depois. Ele é o início, alfa, a primeira letra, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Vamos lá. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O homem, então, ele é eterno não no mesmo sentido, pois ele tem início de existência, porém não tem fim. Então, os homens, sim, esses têm fim, né? Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vergonha e horror eterno não significa fim de existência, tá certo? Muito menos vida eterna, né? Então, para o ser humano não há fim de existência. Não somos como os animais. Os animais, outro dia nós falamos aqui, uma pessoa até ficou preocupada aí. Não, meu pet vai estar lá. Não, os pets não estarão lá. Eles podem até estar lá, mas não os mesmos que estão aqui. Deus pode reconstituir? Pode, mas não os mesmos que estão aqui. Porque seres eternos ou seres infinitos são só os seres espirituais. Quem são? Deus, obviamente, os anjos e os homens. Não é verdade? Os outros seres não se enquadram, não são seres eternos, não têm alma. E Deus é infinito também em relação à geografia, ao espaço, imensidão e onipresença. Vamos dar uma olhada nisso. Deus é tão grande que é impossível delimitar o espaço que ele poderia, algum espaço que poderia contê-lo. Você não tem como pensar no espaço que pode caber Deus. Algum espaço que é maior do que Deus. Não existe essa possibilidade. Nem o universo inteiro. O universo inteiro para Deus é pequeno. Não é verdade? Em 1 Reis, ele vai dizer assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, Deus não habita naquela casa. Ali foi feito o templo, e imaginar que Deus está contido ali dentro daquele templo era uma tolice, porque Deus não pode ser contido dentro de um templo, dentro de uma arca lá no templo. Deus não pode ser contido dessa forma, porque nem os céus dos céus podem conter esse Deus, que é infinito em tamanho também, né? E em matéria de onipresença, Deus está em todos os lugares. Nós vamos ler lá no Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, eu vou ficar escondido. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz, para Deus, são a mesma coisa. Então, não há como se esconder de Deus. Deus é onipresente. Se uma pessoa pegar um foguete desse aí e ir para o universo lá fora e explodir lá, Deus estará lá. Deus estará lá vendo. Imagine que com essas viagens interplanetárias pretendidas aí pela SpaceX, né, pelo Elon Musk, ele manda alguém lá para Marte e alguém morre lá. No dia da ressurreição, ele se verá junto com os outros aqui. Junto com os outros, no dia da ressurreição, ele vai ver Jesus voltando exatamente como os demais. Exatamente. Então não tem lugar para se esconder de Deus. A eternidade de Deus é mais uma desses atributos.
É diferente da eternidade do homem. Deus existe desde sempre para todo sempre. Não tem princípio de existência nem fim. Ele criou o tempo, portanto existe antes e acima do tempo. Nós já vimos isso. O homem não é eterno no mesmo sentido. Nós já passamos por isso. Esse slide aqui ficou repetido aqui. Então vamos passar logo para a segunda metade da primeira sessão. E assim nós vamos caminhando, devagar e sempre, né, pastor? É bom que sobe para ele continuar depois. Porque o negócio aqui é grande, viu, pastor? Mas vamos lá. E olha que a hora está acabando. A segunda metade da primeira sessão, agora ela vai tratar dos atributos comunicáveis de Deus. Ele é cheio de amor, ele é gracioso, Deus é misericordioso, ele é longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. Contudo, ele é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Então, se Deus é bom, claro que ele é bom. Ele é misericordioso? Sim. Ele é longânimo? Muito bondoso. Mas eu devo olhar que Deus também é justo. Então, todos nós vamos comparecer diante de Deus e cada um vai responder pelos seus atos, né? Esses são atributos que Deus, em parte, concede aos homens, né? Deus concede que o homem ame, não na mesma proporção que Deus, que eles sejam graciosos, que eles sejam misericordiosos, que eles sejam longânimos, que eles sejam bondosos, né? Então, nós também podemos remunerar bem aqueles com quem a gente convive, aqueles que de alguma forma merecem ganhar alguma coisa. Então, nós podemos fazer isso com justiça, mas nunca igual à justiça de Deus, né? Vamos ver um pouco disso. Olha, ali está só repetindo, só para a gente ter, né, o texto. Os atributos comunicáveis de Deus. Essa segunda parte da sessão 1 trata predominantemente dos atributos comunicáveis de Deus. Diferente dos atributos incomunicáveis, os comunicáveis são aquelas perfeições ou atributos das quais Deus dotou o ser humano como um reflexo do próprio Deus, né? Ainda que de forma finita. Ou seja, em nós, esses atributos são finitos, são menores do que eles estão presentes em Deus. Deus, ele é infinito. Mas todas essas perfeições foram manchadas pelo pecado. Então, mesmo aquilo que nos foi dado, até aquilo que nos foi dado, manchou-se desde o pecado original. Então, esses atributos, Deus nos deu à perfeição. Porém, nós manchamos e decaímos dessa perfeição. Isso é lá para o capítulo 8, salvo o melhor juízo. Vamos lá. O primeiro atributo que nós vamos falar sobre ele aqui é o amor, né? Olha o que a Bíblia diz. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então é esperado que o ser humano ame também. Então Deus é Deus de amor, mas é esperado do homem também. Está vendo ali? Olha ali, ó. Aquele que não ama, falando das pessoas, ele não conhece a Deus. Então Deus comunicou esse atributo e o homem tem que fazer uso dele, né? Tem que fazê-lo crescer. A graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus concede graça aos seus filhos também. Mas isso não vem de vós. É presente de Deus. A misericórdia. Tributai louvores ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus também está presente nesse ser humano por conta da boa vontade de Deus. A longanimidade. Deus é longânimo. Não retarda o Senhor e a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Longânimo é uma palavra que significa paciente. Às vezes nós temos pouca paciência com aqueles que estão em volta de nós, não é verdade? Mas Deus, que é o doador dessa longanimidade, ele exige que nós sejamos também pacientes com as pessoas ao nosso redor, né? Dizem que tem muita gente aí que tem muita paciência, pelo menos eles acham que tem, porque a pessoa nunca usa, nunca gasta, não é verdade?
Então deve ter muito estocada, está só estocando. Né? Bondade. O Senhor é bom para todos, Ele espera que nós sejamos assim também, e as suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Né? Então, também a bondade é um atributo comunicável. A fidelidade, ou seja, Deus é remunerador daqueles que o buscam. Deus é fiel. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, Deus é fiel em galardoar aqueles que o buscam, e nós devemos aprender isso com Deus também. Ele é justíssimo. Ele odeia o pecado e não inocenta o culpado. Tem aquele negócio que Deus... Como é que é o negócio que eles dizem por aí? Que Deus ama o pecador, como é que é? Odeia o pecado, mas ama o pecador. Gente, não caiam nessas bobagens, não. Isso é chavão, para ficar bonitinho, bem na fita, mas isso não tem valor nenhum. Que negócio é esse de Deus odeia o pecado, ama o pecador? Quer dizer que você pode continuar no pecado, que Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. O que você acha que ele vai lançar no inferno? É o pecado ou é a pessoa que comete o pecado? Hein? Quem que você acha? Pessoas que cometem pecado. Ou então, não vão nessas coisas, nessas teologias baratas não, né, pastor? Não vão nessas teologias malucas aí não, né? Jesus te ama e eu também. Não vão nesse negócio não, pessoal. Frase de para-choque. Frase de para-choque. Esse negócio de Jesus te ama, isso é uma das maiores falácias. Como é que você sai para a rua dizendo para os outros que Jesus te ama? Como? Você não sabe da vida daquela pessoa. Você não sabe se ele é um eleito de Deus ou não. Você não sabe se Deus pretende salvá-lo ou não. Nós já mostramos aqui para vocês que em João 17:9, Jesus sequer ora por eles. Pai, eu não rogo pelo mundo, eu só rogo pelos que me destes. Não é isso que está lá em João 17:9? Hein? Então não saia por aí falando, Deus te ama. Pode ser verdade e pode não ser. Então não saia afirmando. Ok, pessoal? Esse também é grande. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos passar por esse aqui antes que a gente encerre aqui. Vamos dividir ele em 4 partes aqui. Vamos pegar essa primeira parte aí, Agora, na seção 2, ele vai falar da soberania de Deus. Como eu falei, as sessões não têm título. Nós estamos colocando ali para dar um direcionamento do que nós vamos estudar nessa sessão. Né? Vamos falar um pouco mais sobre a soberania de Deus. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente para si, em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então, está dizendo que Deus é completo em si mesmo. Ele não deriva nada de ninguém. Ele não precisa nada de ninguém. Sabe aquelas igrejas caça-níqueis que fala, olha, em vez de dar o dízimo, você dá o trízimo, se você vier e dar o seu salário inteiro, então Deus vai te dar casa própria, Deus vai te dar, sei lá, emprego, Deus vai trazer o namorado que foi embora, vai trazer de volta, vai curar, né, o encravado. Esses negócios não funcionam com Deus. Por que não funcionam? Deus é aquele que não precisa nada de ninguém. Como é que você negocia com alguém que não precisa de nada? Como que você vai negociar com alguém que não quer nada, que não precisa de absolutamente nada que você tenha a oferecer? Aliás, tudo que você apresentar diante dele é dele. Já era dele. Antes de estar nas suas mãos. E aí? Até o ar que você respira é ele que está te concedendo. Como é que você negocia com alguém assim? Só pedir misericórdia. Esse é o caminho, só pedir misericórdia. Então não há como fazer negócio, não há como fazer escambo com Deus. Não pense que você sair por aí fazendo 1000 doações, que você vai estar construindo a sua casinha no céu. Não é por aí não. Nós devemos fazer o bem, mas porque Ele nos fez o bem, não para alcançar o bem de Deus. Entendeu a diferença? Nós fazemos alguma coisa e olha lá, mal e porcamente, porque Ele nos salvou. Não para que Ele nos salve.
A salvação não é merecimento de ninguém. Ninguém conquista a salvação, a não ser Jesus na cruz. A salvação não é conquistável pela humanidade. A única coisa que a pessoa pode fazer é ajoelhar e pedir a Deus que tenha misericórdia dela. Nada além. Então Deus não deriva nada de ninguém. Ele não precisa de nada. Ele é completo em si mesmo. Por isso que ele é soberano. Por isso que ele pode fazer as coisas do jeito dele. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Vamos ver essa primeira parte aí. Em Atos 17, nós encontramos o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor da terra, do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então a vida, a respiração e tudo mais que você tem, que você acha que é seu, é concessão de Deus. Como é que você vai pegar o que Deus te deu como concessão e vai negociar com esse Deus? Ó, eu dou de volta isso aqui para o Senhor se o Senhor me fizer aquilo. Não há como negociar com um Deus assim, que não precisa de nada de ninguém. Então nós precisamos chegar de forma humilde e temente diante desse Deus. Essa é a forma de se aproximar de aproximar desse Deus, tá certo? A segunda parte da seção 2, ela diz o seguinte: ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas e para elas, sobre elas, tudo quanto quiser. Então é ele que faz tudo em todos. Por isso que não se negocia com Deus assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paulo escreve lá em Romanos: glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, todas as coisas provêm dele. A terceira parte lá daquele parágrafo, lá do segundo parágrafo, ela vai dizer: todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. O que os nossos universitários falam dessa palavra contingente aí, pessoal? Cadê os nossos universitários aí? Traduz essa palavra para nós. É de comer ou de passar no cabelo? Hein? Traduz essa palavra para nós aí, gente. Nada é limitado e depende de outras circunstâncias. Contingente. A palavra contingente aqui, o sentido dela é ao acaso, é improvisado, como que eu diria, nada para ele é uma coincidência. A gente costuma falar cristocidência, né? Quando as coisas acontecem assim, exatamente como deveriam acontecer para que fôssemos abençoados. Não é por coincidência. Então, para Deus, nada é contingente, nada é resultado do acaso. Nada é aleatório. Absolutamente nada diante dele é aleatório ou incerto. É nesse sentido aqui. Entendeu? Que ela é colocada aqui. Ó. O Salmo 139, ele vai dizer: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha aí, Deus já conhece tudo que a gente vai falar antes da gente falar. Olha aí. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cada um dos meus dias foram escritos e determinados. Já pensou nisso aqui? Cada um dos meus dias. Olha o tamanho da soberania desse Deus. Ele é absolutamente soberano. Então, para ele não há acasos, para ele não há surpresas, como diria o pessoal daquela teologia lá que chama teologia do evangelho relacional, em inglês é chamada de open teísmo, né? Teísmo aberto, que ela fala assim que se Deus sabe tudo isso, então esse Deus não é honesto, porque ele deixa as pessoas sofrerem. Como é que ele deixa as pessoas sofrerem se ele já sabia que a pessoa ia sofrer? Então ele é um Deus carrasco. Isso é o pessoal do open teísmo prega assim. Então eles querem julgar Deus por aquilo que Deus faz.
Eles querem ser os juízes de Deus. Se eles não puderem ser o juiz de Deus, então esse Deus é um Deus carrasco. Se eles não entendem, eles logo difamam, eles logo mudam o sentido das coisas. Não, Deus realmente fez todas as coisas. E Ele tem um motivo em todas essas coisas, por mais que elas nos pareçam más. Mas Ele tem um motivo de bem para todas elas. E no final, Ele diz o seguinte: Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Tudo que Ele determinou, tudo que Ele decretou, todas essas coisas, Ele é absolutamente santo naquilo que faz. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devido todo o culto, todo o serviço e obediência que Ele há por bem requerer deles. Então, todos precisam cultuar esse Deus. Ah, mas eu sou adorador do outro Deus lá, então não tem nada a ver com esse Deus aqui. Não tem escapatória. Alguém já disse que todos os caminhos levam a Roma, ou que todas as religiões levam a Deus? De certa forma é verdade. Ou não é? Falei heresia agora, pastor? De certa forma é verdade. Não importa a religião que você adotou, vai comparecer sim diante de Deus, vai comparecer diante de Deus, vai chegar em Deus sim. O problema é como vai chegar lá. Se chegou pela via correta ou não, né? Todos haveremos de comparecer diante desse Deus, né? É isso aí, ó. Ouvi uma voz de muitos anjos proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Só Ele é digno de toda essa adoração, porque Ele é. Nós já vimos aqui a soberania desse Deus. Em Romanos 14 ele vai dizer: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por mais ateu, por mais herege, por mais adorador que o camarada seja aí de Shiva, de Enya, como diz lá no, como é que chama? Avatar, né? E outras coisas, a Mãe Terra, por mais adorador que ele seja dessas coisas, um dia ele vai adorar a Deus convictamente, ainda que seja tarde para a salvação dele. Mas haverá um dia que todas as pessoas botarão seu joelho diante desse Deus e confessará que Ele é o Senhor, ainda que tenha que fazer isso com os joelhos quebrados, porque Deus vai quebrar a perna deles. E eles farão isso convictamente, porque aí tudo será esclarecido, inclusive para eles. Mas no momento que será tarde demais, porque Jesus, Ele é Salvador hoje. Nesse dia, Jesus não vem ao mundo como Salvador mais, Ele já veio. Jesus vem ao mundo como juiz, como Salvador. O tempo da oportunidade é agora. O tempo da oportunidade é agora, mas depois Ele já vem como juiz. E nesse dia, todo o joelho, sem exceção, se dobrará. Toda língua dará louvores a esse Deus. Toda. Ímpios e justos, todos. Ainda que seja tarde para alguns. Né? Seguimos ou... Acho que dá para terminar, né? Rapidinho. Não, ou não dá? 5 minutinhos. Na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Está faltando alguém aí? Se fosse católico, diria que está faltando Maria, não é verdade? Não, mas Maria não faz parte da divindade, não. Tá certo? O nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus no singular, nosso Deus singular, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus é triuno. São 3 unidos como em um, e não pode de forma nenhuma haver qualquer desunião entre eles. Não há nenhum descompasso jamais entre as 3 pessoas da Trindade. O Pai não é de ninguém, nem é gerado. A Bíblia não diz que o Pai é gerado, nem procedente, mas a Bíblia diz que
O Filho é eternamente gerado do Pai. A Bíblia diz isso. Nós vamos aprender que esse é o meu filho, hoje te gerei. Então, ele é meu filho unigênito. Não é isso que a Bíblia fala? Então, ele é gerado, por esse gerado aqui, não é no mesmo sentido humano da coisa. No sentido humano, você pensa que a pessoa foi gestada e parida, deu cria. Não, Deus não fez isso. Jesus, ele existe desde a eternidade passada, eternidade futura. Ele é tão transcendente quanto é o Pai. Ele vive antes do tempo. Não houve um tempo onde Jesus não existia. Então ele é da mesma eternidade que o Pai, assim como ele é da mesma eternidade que o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é procedente do Pai. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito com letra maiúscula. E a Bíblia falou também que Deus enviou o Espírito do seu Filho. Você vai encontrar uns versos ali. Eu anotei ali, mas eu não coloquei aqui não. Mas o Espírito Santo é chamado de Espírito do seu Filho, ou seja, Espírito de Cristo. E ele é chamado de o Espírito de Deus também. Então, por isso, nós encontramos na teologia que ele é eternamente procedente do Pai e procedente do Filho. Porque ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito do Filho e ele é o Espírito do Pai. Então, o Deus Trino, o nosso Deus é aquilo ali, ó. Tá vendo lá? Aquilo que está em verde. Vamos entender. O Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, há distinção entre eles. Olha lá, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Eles têm distinção de pessoas, mas eles estão unidos como um só, que é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus triuno, que é formado pelo conselho Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos encontrar vários textos apontando exatamente para essas três pessoas. Por exemplo, quando Jesus foi batizado Jesus, olha Jesus aí, ó, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo na forma de pomba, vindo sobre eles. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem prazer. Aliás, o prazer de Deus está somente no Filho amado. O prazer de Deus não está em mim e em você, mas pode estar. Como que ele pode estar em mim e em você? Quando você está agarrado ao Filho. Então, você só pode ser, Deus só tem prazer em você quando você está unido ao Filho dele. Então, quando Deus olha para você pelo prisma do Filho, ele vê a justiça do seu Filho em você. Tá certo? Então, ele tem prazer no Filho. Daí mais uma razão para ninguém tentar negociar com Deus, porque o prazer dele está só no Filho dele. Ou nós chegamos através do Filho dele, ou nós não chegamos a esse Deus. Sim. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele está falando... Está falando daquilo. Está falando disso aqui, ó. Pela natureza divina de ambos. Uhum. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem Maria, de novo. O próprio Senhor Jesus Cristo manda batizar. Batizem em meu nome. Não é isso que ele diz. É batize em nome do Pai, em nome dele, do Filho e em nome do Espírito Santo. Você vê que ele coloca em pé de igualdade, batiza nesse nome, batiza nesse, batiza naquele. Aqui, ó, o que vem primeiro, o que vem depois, em outros lugares você vai ver o Filho primeiro, depois o Espírito Santo, depois o Pai, você vai ver em outras referências. Então, o que vem primeiro não significa que há uma hierarquia, não. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito Santo e o Espírito Santo é igual ao Pai. Então, tem a mesma essência, são feitos da mesma substância, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade, embora na economia de Deus, Jesus se colocou como servo, mas ele tem a mesma autoridade do Pai. Ele é que escolheu se submeter ao Pai para fazer a obra de redenção,
para fazer a obra de redenção. Mas ele nunca foi menor do que o Pai. Os atributos de Deus que você comentou anteriormente, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Os atributos citados anteriormente a Deus, eles são atributos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Sim, todos aqueles atributos são do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim no Filho, né? O problema, como que o Filho pode ser onipresente se agora ele tem um corpo? Se desde 2000 anos atrás ele ganhou um corpo. Antes disso ele não tinha, agora ele tem um corpo. Um corpo está circunscrito a algum lugar. Não é verdade? Mas não confunda a divindade de Jesus com a sua humanidade, embora elas estejam unidas para sempre, mas a humanidade de Cristo não atrapalha em absolutamente nada o exercício da divindade de Cristo. Como eu falei aqui, quando Jesus estava na barriga da mãe, como um bebezinho, como um zigoto ali, como uma substância informe, ele estava ali, de fato. Ele ainda ia nascer e ia ter que aprender tudo da humanidade. Porque ele ia nascer com o cérebro igual qualquer bebê, vazio, precisando de aprender. Aliás, tem uns velhos aí que estão de vazio até hoje. Mas ele ia aprender, ele ia ter que aprender tudo. Na sua humanidade, não contaminando a sua divindade, nem a sua divindade contaminando a sua humanidade. Enquanto ele estava ali, no ventre da sua mãe, Cristo, como ser divino, sustentava o universo, sustentava cada folha no seu crescimento até a sua queda, sustentava cada fio de cabelo que as pessoas têm. Jesus, ao mesmo tempo, fazia uma coisa e outra. Está entendendo? Então, a humanidade de Cristo não afetou a divindade de Cristo. Entendeu? Então, a divindade de Cristo, na sua divindade, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Mas ele não deixou que essa sua onisciência contaminasse a sua humanidade de forma que ele trapaceasse. Ele não trapaceou. Quando ele ia crescendo, ele teve que se esforçar, colocar joelho em terra, ler a Bíblia, estudar, acordar a cada manhã, conforme está escrito lá no profeta Isaías, que o Senhor me acordava todas as manhãs para que eu pudesse aprender língua de erudito. É o profeta Isaías mesmo? Acho que é. Está escrito lá, depois a gente pesquisa isso aí lá. Para que eu aprendesse língua de erudito, para que ele aprendesse todas as coisas, ele precisou estudar muito, ele precisou ralar muito, ele sofreu de fato muito, ele sofreu como homem. Quando ele foi cuspido, quando ele foi esmurrado, quando ele foi lancetado, doeu de fato e de verdade. Entendeu? Porque a sua humanidade era perfeita. Enquanto tudo isso estava acontecendo, ele não permitiu que a sua divindade interferisse aqui. Ele não quis trapacear. Ele tinha que sofrer como homem, porque senão o sacrifício dele na cruz não seria válido para nós. Ele não seria ou humano ou homem que cumpriu toda a lei. Se ele cumprisse, contrapassa. Mas ele não cumpriu, contrapassa. Deixa ela terminar. Você. Os atributos comunicáveis de Deus, eles também são atributos ao Espírito Santo? Sim, os atributos, quando a gente fala os atributos de Deus, são atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente fala em atributos de Deus. E esses atributos têm alguns comunicáveis e outros incomunicáveis. São atributos que são só de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E tem outros atributos, né, a consciência, por exemplo, o juízo. O homem é capaz de fazer julgamentos. Esses seriam comunicáveis. São comunicáveis, mas ele aprendeu isso de Deus. Deus colocou isso nesse ser humano. Eu vou comentar sobre duas coisas. A primeira, que tanto é verdade que Jesus estava na sua natureza divina, onipresente em tudo, que em João 3, ele estando ali encarnado, presente, o corpo dele estava num lugar só, o corpo humano dele, ele fala para os discípulos, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele fala, inclusive, no presente. Ele está no presente falando, o Filho do Homem que está no céu. Então, ele continuava sempre sendo no presente. Ou seja, ele mesmo estando ali, está dizendo, o próprio Senhor Jesus falando, ó, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Se referindo a ele que estava ali.
Percebeu? Então, ele não perdeu nenhum dos seus atributos. Jamais perdeu. Ele sustenta todas as coisas. Cada batida de todos os corações do seu, meu, dos animais, daqueles vermezinhos pequenininhos, aqueles animais pequenininhos, não sei qual que tem coração, qual que não, os nossos doutores é que sabem, mas tem bilhões e bilhões de animaizinhos aí que tem um coração pulsante. Aquela pulsação vem dele. Vem dele. Aquela energia que faz ele pulsar não é ao acaso. Vem dele. Se parar de pulsar, você morre. É desse jeito. Então ele nunca deixou de garantir este trabalho. Entendeu? Como o testemunho de Jeová consegue negar a verdade? O pecado cega. O pecado cega. O pecado cega. Os adventistas também não aceitam essa divindade de Jesus. Jesus é apenas um bom homem. Isso. Um bom filho. Um bom filho de Deus. Um filho melhor do que os outros filhos. Um mestre. Mas o pecado cega mesmo. É o que o pecado faz. Cega. Não é verdade? Não tem muita gente batendo palma para ladrões aí nos nossos dias? O pecado cega. Senhor, como que o atributo da onisciência de Jesus se harmoniza com o fato dele ter falado que ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai que está no céu? É exatamente isso. Ele não permitiu que a sua divindade contaminasse a sua humanidade. Por isso que a Bíblia diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele teve que crescer em sabedoria. Como sendo alguém onisciente, tem que crescer em sabedoria. Só de uma forma, ele não permitindo que a sua divindade contaminasse as suas faculdades humanas, para que não fosse uma trapaça, porque a vida dele na terra não fosse uma trapaça. Ele não permitiu que a vida dele na terra fosse uma trapaça. Ele teve que aprender tudo a respeito de Deus, principalmente a respeito dele mesmo, o que a Bíblia revelava sobre ele, porque ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha que aprender tudo na Bíblia sobre ele próprio. Imagina uma criança ali aprendendo sobre ele próprio e já sabendo que ele haveria de crescer e sofrer. Imagina o sofrimento dele só em estudar, ainda quando criança e adolescente. Mas ele teve que passar por isso. Por quê? Porque ele não permitiu que a sua onisciência, que a sua divindade contaminasse o seu ser humano, para que ele fosse humano de verdade. Para que ele passasse tudo que um humano passa. Para que ele pudesse ser o nosso representante no céu. Se fosse diferente, ele não poderia ter nos representado naquela cruz. E só comentando também, porque a questão sabe que eu falo bem no começo também, Deus ele não tem vários atributos. Essa é uma visão que a gente faz para a gente tentar compreender um pouco mais. Mas ele é simples. Então, todo atributo de Deus é igual ao outro e todos são um só. Então, Deus não é que ele é um pouco onipresente, um pouco onisciente. Ele é uma coisa só e a gente devia poder entender um pouco mais. Então, se o Filho é Deus, ele não tem conhecimento do onisciente do Pai. Então, quando Jesus fala, por exemplo, ninguém sabe a hora, nem os anjos, nem o Filho, ele não está se referindo a Deus, ele está se referindo ao Filho do Homem quando ele estava na pessoa humana. E ele não menciona o Espírito. E o Espírito, por que ele está excluído? Né? Ele exclui as outras coisas que não estão na mesma categoria de Deus. Mas a Bíblia fala, por exemplo, que o Espírito sonda das profundezas de Deus, a gente vê Jesus sendo onisciente, demonstrando isso em várias partes. Então isso não exclui Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, antes de vir ao mundo, Jesus fez parte do plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus foi feito na Trindade. Então ele sabia o dia de vir, sabia o dia que ele morreria, ele sabia o dia que ele voltaria, tudo planejado. Mas ele não deixou que essa consciência, que esse conhecimento contaminasse o seu ser humano, a sua humanidade. Ele não permitiu isso, porque senão seria uma trapaça. Ele não seria homem de fato.